O homem e a natureza são como o espírito e o corpo, né? A alma e o corpo físico. Então eles não podem se separar nunca. Quando o corpo físico se separa da alma, então isso significa que morreu, né? Paulo Freire, né? O nosso querido Paulo Freire fala que a educação ela não transforma o mundo, mas ela transforma as pessoas. E são essas pessoas que vão transformar o mundo. É uma infinidade de oportunidades que a gente tem de, no mesmo lugar, fazer pesquisa. E fazer pesquisa interconectada umas com as outras, de modo que o resultado da minha pesquisa possa contribuir para uma visão do todo, né, para uma visão holística do que é um ecossistema, de como que a vida se interrelaciona nos mais diferentes setores. O SAF, ou Sistema Agroflorestal, é super importante para a universidade, porque ele agrega ao mesmo tempo possibilidades de pesquisa, de ensino e de extensão. E esse é o grande diferencial da universidade pública. Ela ensina um ensino contextualizado com a pesquisa e contextualizado com a aplicação prática na sociedade. Ele também serve para aulas da graduação, né? Vários professores usam esse espaço para dar aula aqui. Serve para aula no ensino fundamental, serve para aula no ensino médio. Então, todos esses assuntos a gente pode trazer e abordar de uma maneira prática. Química, física, biologia, matemática, geografia, história, português, educação física. Todas as disciplinas que a gente quiser, a gente pode trazer para cá e usar essa sala de aula ao ar livre para estar abordando esses assuntos de uma maneira mais criativa, de uma maneira que traga motivação, que traga proatividade, que traga companheirismo, colaboratividade entre as pessoas, gerando amizades, gerando respeito ao meio ambiente, conscientização ambiental e conhecimento. A iniciativa de trazer escolas, tanto da rede pública e privada, surgiu a partir de alunos do nosso próprio centro, né, em biologia, licenciatura em biologia, que tinham demandas e necessidades de dar aulas de campo ou aulas práticas. Então eles entraram em contato com a gente, falaram quais eram as demandas dele, né, da aula. Nós conversamos, criamos uma aula e trazemos essas escolas. A partir disso, essas aulas que eles deram aqui, eles conseguiram produzir artigos em congressos. E aí, a partir disso também o SAF começou a ter reconhecimento de ser um laboratório vivo em um local de educação ambiental. O nosso papel dentro do coletivo SAF e como alunos do centro é como facilitadores dessas atividades. Isso, na verdade, foi uma das grandes inquietações sempre minha na profissão, professor. Eu sempre me preocupei em tornar real aquilo que eu falava, sabe? Deixar sempre mais palpável. E o SAF funcionou muito assim para mim. Eu comecei a ver que era uma coisa totalmente possível e que eu poderia contemplar muito do que eu aprendi dentro de sala de aula num contexto como é aqui o sistema do SAF, né? Aqui no ICB. E aí, enfim, comecei a me envolver com isso e levar isso para minha prática enquanto professor. Eu comecei a entrar nas escolas já observando se existiam potenciais áreas que pudessem ter algo parecido com o SAF. Como uma proposta de realmente ser um laboratório vivo, né? Eu sempre gostei dessa coisa do laboratório vivo. A gente vive uma crise psíquica sem precedentes. A gente está num momento onde as pessoas estão com depressão, né? Depressão virou uma epidemia e as crianças estão trazendo sintomas que jamais trouxeram antes. Então hoje a gente tem obesidade infantil, depressão infantil, transtornos de déficit de atenção, hiperatividade, é uma série de desordens que as crianças estão vivendo e essas desordens estão também relacionadas à falta de contato com a natureza. Por isso a gente chama todos esses sintomas de transtornos de déficit de natureza. Eu acho que o que dialoga muito entre a questão do SAF e psicologia é a questão do bem-estar, né? Porque a psicologia ela preza pelo bem-estar do indivíduo e o SAF é muito isso, não é só plantar. Está relacionado com bem-estar, com cuidado com o outro, cuidado com quem está perto da gente. A psicologia ela fala, ela estuda a questão da subjetividade dos indivíduos,
da criatividade. E Jung fala muito da questão holística, né? De todas as partes serem uma só. E quando a gente vai para a questão do SAF, para a agroecologia, eu acho que é uma coisa que transcende, né? Que está relacionado com a espiritualidade de cada um e de como o trabalho coletivo mesmo tem esse potencial. O SAF é a oportunidade que a universidade abre as portas para as escolas, para receber essas crianças e plantar no coração delas a possibilidade de fazer também um espaço verde nas suas escolas, onde a educação possa ser dada com sentido. Então, o SAF é uma ótima ferramenta pedagógica para que as crianças, junto com os professores, possam trabalhar na prática os mais diversos conteúdos. Inclusive, aquelas crianças que são consideradas as mais hiperativas, as mais difíceis, são normalmente os melhores alunos dentro de um sistema agroflorestal. São elas que vão, que pegam carro de mão, que pegam a terra, que plantam, porque o que essas crianças querem, na verdade, é atividade. Então, essa infância atual, onde as crianças ficam muito tempo num ambiente virtual, num mundo virtual que é pura ilusão, que não tem nenhuma conexão com o mundo real, isso que tem adoecido as crianças. E o SAF, então, é uma cura também dentro desse processo. A forma como eu utilizo o SAF como ensino hoje é recebendo escolas, né, de diversos níveis de ensino. Tanto escolas públicas já tiveram aqui no SAF, escolas de instituições federais também, como o IFPE, já veio aqui no SAF. Então o SAF também me abre portas para que eu possa exercer um desejo meu de ensinar, que eu sempre tive e nunca consegui exercer com muita profundidade, assim. Então estou tendo essa oportunidade agora de exercer essa função, né? De ensinar, de aprender bastante também, que a gente aprende muito mais do que ensina aqui no SAF. Mas é isso, para mim é um espaço onde eu posso exercer tudo que eu acredito em relação a essa questão do ensino. Desde 2011, quando a professora Mônica Cox, que veio da UF, chegou aqui, ela já nos procurou, né? Ela já tinha trabalhos com agroecologia lá e ela veio transferida para o departamento de geografia. Ela já nos procurou, né? Já veio nos auxiliar. Acredito que em 2014 ou 2015 ela criou um núcleo de agroecologia no departamento de geografia, que é o NEPAG, o núcleo de estudos, pesquisas e práticas em agroecologia e geografia. E desde 2016, quando eu paguei disciplina com ela, que eu colaborei, né, na disciplina, fazendo uma aula prática, uma vivência aqui no SAF. Foi numa época que teve uma devastação aqui, né? Que a prefeitura do campus tirou boa parte da nossa matéria orgânica e a gente veio com os alunos dela plantar sementes logo em seguida, assim, uma semana depois. O SAF tem uma diversidade muito boa de espécies vegetais. Então, nas aulas práticas de Biologia Vegetal 2, nós costumamos levar plantinhas para que os alunos identifiquem, façam uma análise morfológica, coloquem na chave para reconhecerem as famílias. E normalmente a gente tem aqui plantinhas que não ocorrem em outras áreas do campus, porque os meninos andaram colecionando uma variedade muito boa de espécies. E esse semestre, excepcionalmente, nós usamos para paisagismo natural, porque nós consideramos um desafio trabalhar numa área tão natural e tentando assim dar um aspecto paisagístico também a essa área. Então os meninos vieram, nós temos alunos de arquitetura, de biologia, licenciatura, ciências ambientais e a turma da manhã de bacharelado em ciências biológicas apenas. Então a gente tem esse pessoal trabalhando juntos num projeto
para finalizarem a disciplina. E nós usamos esse período, esse espaço, porque tínhamos 3 alunos que eram do SAF e eles mesmos deram essa ideia. E eles estão trabalhando assim, onde é a composteira, a cimenteira, porque eu disse a eles, olha, tem de ser uma área muito natural, né? Não pode transformar num projeto artificial, mas eles acharam um desafio muito interessante e estão trabalhando esse semestre nessa área. Então, 2 disciplinas esse semestre utilizaram essa área, que são ministradas por mim, claro, porque outras devem ter também utilizado. O espaço do SAF, o que a gente vê é uma possibilidade de explorações dessas espécies aqui plantadas, não só como segurança alimentar, mas o seu potencial farmacológico, digamos assim, o seu potencial medicinal. Então a gente iniciou uma pesquisa, né, das espécies que a gente acha com potencial para óleos essenciais. O óleos essenciais ele tem uma ascensão hoje extraordinária mundialmente para várias aplicações, como aromaterapia, né? O próprio óleo ser utilizado em dores musculares, em tratamento de sinusites. As aplicações são as mais diversas possíveis e a gente iniciou um trabalho de identificação desses óleos, algumas espécies a gente aproveitou não pegando as folhas e destruindo a própria planta, mas aproveitou uma poda realizada pelo SAF e esse material não foi jogado como nutriente. Houve uma circularização desse material vegetal, né? Ele foi utilizado, levado para o laboratório e nesse laboratório ele está extraindo os óleos essenciais que serão estudados para o seu potencial fitoterápico. Dentre deles, né? O antimicrobiano, o anti-inflamatório, o analgésico, o cicatrizante, várias aplicações. E a gente espera com isso formação de pessoas, né, utilização outras além do alimentar, agregação de valor e principalmente no espaço da universidade formação de alunos nessa área de fitoterapia. Essa planta que estamos processando aqui é a pitanga, que tem o nome científico de Eugenia uniflora, e a nossa pergunta é: será que tem óleo essencial nesse material vegetal? Então, colocamos ele aqui no hidrodestilador, que é todo esse equipamento aqui, onde colocamos as folhas moídas com água nesse recipiente onde é fervido. Então, os óleos essenciais, juntamente com o vapor de água, sobem por esse equipamento auxiliar e encontra um condensador, que está passando por dentro dele água fria, água gelada. Então, quando esse vapor quente entra em contato com esse equipamento gelado, o vapor é imediatamente condensado e é coletado aqui nessa parte final do equipamento. E pode-se observar o quantitativo de óleo que conseguimos obter através desse material que veio do SAF, que é a pitanga. A gente pode também estar levando esses óleos para um uso de cosméticos, ser um ingrediente de um filtro solar, ser um ingrediente de um shampoo, ser um ingrediente de um creme, enfim, do hidratante. Então, ter o SAF no nosso centro é um laboratório vivo que a gente agrega valores outros de potencialidades de utilização dessas espécies. Aqui se pode fazer pesquisas nas mais diferentes áreas. Você tem pesquisas, por exemplo, sobre os fungos do solo, pesquisas sobre as interações entre as plantas, espécies que poderiam ser pragas e que aqui têm os seus inimigos naturais, então eles podem ser estudados e aplicados no controle biológico. O meu TCC ele fala sobre como os sistemas agroflorestais, num contexto acadêmico, podem estar sendo utilizados como sala de aula e laboratório vivo, onde eu utilizei um levantamento micológico que caracterizou cerca de 33 espécies, onde algumas delas indicavam, são bioindicadoras de solo ecologicamente equilibrados. E através disso nós conseguimos comprovar o potencial didático e científico, mais uma vez do SAF, onde tiramos essa monografia daqui do espaço e além dessa monografia existem mais umas outras 4 que abordam temas relacionados à agroecologia. Meu trabalho de conclusão de curso
foi sobre a dinâmica dos nutrientes do solo do SAF e as possíveis características da vegetação através dessa dinâmica, né? O objetivo desse trabalho foi verificar como se comportava a vegetação dentro do espaço. E como resultado, a gente percebeu que a gente encontrou um grande volume de espécies, né? Uma grande quantidade de espécies para pouco espaço, mas que mesmo assim o solo ele se mantinha muito rico, né? E que suportavam boa parte dessas espécies. Algumas apresentavam alguns problemas, algumas doenças, né? Mas no geral, no contexto geral, o SAF ele se encontra com boas condições de nutrição e caracterização da vegetação. Esse espaço ele é de grande potencial para estudo, tanto acadêmico, técnico, científico, como educacional, e que precisa ser mais estudado, né, mais explorado pela Universidade Federal de Pernambuco e pela comunidade ao redor, né. O trabalho de conclusão de curso foi sobre a importância do SAF para a pesquisa, ensino e extensão. E os resultados foram baseados na história do coletivo. Então eu fui buscar resgatar o que o coletivo fez até então. E foi muito bonito, né? Porque a gente viu que esse trabalho precisou dessa proatividade, precisou desse tripé dentro da universidade. E os alunos que foram buscar isso. Lógico que teve parceria com alguns professores, mas o que ficou bem forte foi que a pesquisa e o ensino e extensão dentro do SAF precisa vir também de dentro para fora, tanto de fora para dentro. Mas, basicamente, o que foi visto é que nós conseguimos ter muitos trabalhos realizados no SAF. Inclusive, através desses trabalhos, essas pessoas puderam ir para fora, criar outras agroflorestas. E foi muito bonito, porque na entrevista que eu fiz com as pessoas que saíram daqui, elas mostraram o quanto o SAF teve importância para elas se capacitarem e poderem fazer isso em outros espaços. Eu sou mestrando do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, o Proficiamb. Ano passado, o Proficiamb abriu 5 vagas para quem fazia parte do coletivo SAF. Então, eu entrei pelo Proficiamb através do SAF, né? Isso, para mim, foi motivo de grande de alegria, assim, porque eu sempre queria estar no SAF, mas por conta profissional e compromissos profissionais e tal, outras coisas, eu nunca consegui chegar no SAF. E aí o Proficiamb meio que me ajudou a que eu estivesse mais próximo do SAF, assim. Então nós entramos em 3 pessoas do coletivo para desenvolver projetos aqui na agrofloresta. O meu projeto de mestrado vai ser para a gente desenvolver assuntos das disciplinas curriculares do ensino médio, em aulas para serem ministradas aqui na agrofloresta e também numa agrofloresta que a gente vai estar plantando na Escola Cândido Duarte, com os estudantes. A gente conheceu o SAF faz uns 2, 3 anos, né? E o que a gente percebeu, eu, por exemplo, professor de biologia, que essa questão da agroecologia ela tem muito a ver com a minha matéria, por exemplo, né? E não somente para as matérias de biologia ou geografia, mas com a questão também da importância de se mudar essa questão da monocultura. As pessoas podem produzir de uma maneira mais equilibrada com a natureza. Então, os alunos, quando foram lá, há uns 2 anos, 3 anos, eles ficaram impressionados com essa questão de você ter um sistema que você pode interagir com a natureza, né? E, ao mesmo tempo, ser sustentável. Né? Então, foi bem interessante. Esse ano, por exemplo, que a gente levou na Semana do Meio Ambiente, ficou interessante porque eles já estão tentando trabalhar alguns princípios do sistema de agrofloresta e viram na prática o que o SAF lá da UFPE, né, faz há 9 anos. Eu achei muito bom. Eu sempre boto assim, velho, umas 3, tá ligado? Aí depois que bota um pouquinho a cobertura moto em cima, mas não bota muito, né? Pra ela conseguir sair de boa. Onde agora? Agora um aqui mais no meio e outro lá. E hoje a gente aprendeu, como aprendeu, quanto ensinou também. Foi uma transmissão de conhecimento. Aqui a gente está com contato mais com a natureza, com mais contato com as plantas, com o ar, aí a gente aprende mais aqui. E o que a gente faz aqui, a gente pode fazer na sala de aula, porque na sala de aula não vai ter os pés de planta, não vai ter pé de macaxeira, não vai ter pé de bananeira. A gente não pode estar olhando de perto, observando.
Principalmente mesmo que a gente pode pegar assim, um pé de bananeira ou um pé de qualquer pé de planta e falar, isso aqui é o caule, isso aqui é a raiz, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Entendeu? Com o pé de bananeira mesmo que tem as suas fibras, entendeu? Ajudar na fazer as telhas de bananeira. Mas também. Foi muito bom. A telha de bananeira foi muito bom. Pegava bem assim as telhas e para botar assim, que é para a planta ter a fonte de água, entendeu? Porque aos pouquinhos ali vai soltando a água, já vai entendeu? Tendo a fonte de Que água. além de deixar a planta úmida, ele nutriente, fornece nutriente para as plantas. E ainda chama micro-organismo, como fungo, chama minhoca, uma coisa ou outra, entendeu? A gente fez um núcleo que cortamos o tronco da bananeira e fizemos um cercadinho para proteger a muda que estava dentro. Aí a gente plantou em outro cercadinho com troncos secos. A gente plantou cúrcuma e gengibre, uns pedacinhos. Aí ao redor e no centro também plantamos umas flores comestíveis. Aqui é muito mais tranquilo, não tem aquela prisão das quatro paredes. Não tem aquela pressão. Aqui a gente se sente mais em contato com o ar, com a natureza. A gente aprendeu um pouquinho aqui e um pouco na outra. Porque semana passada, na terça-feira passada, exatamente, a gente teve já essa aula, entendeu? A gente aprendeu um pouquinho lá e um pouquinho aqui, até juntar os dois. A gente aprendeu nos dois. Pra mim, isso vai servir muito, porque um dia eu quero fazer agronomia, entendeu? Eu também. Aí do básico, a pessoa já chega sabendo já o básico do básico, entendeu? Você já aprendeu já? Já tem uma base. No ensino fundamental ou no ensino médio. Já tem uma base, né? Exatamente. Tem uma base. Para construir mais à frente. Eu vou querer fazer agronomia. Em relação aos alunos, socialmente falando, é um espetáculo, né? Porque no início eles, por exemplo, a maioria dos alunos são de primeiro ano e de segundo ano. Então, a maioria nem se conhecia, então eles começaram a querer participar desse projeto, até para socializar. Mas aí viram que eles podem aprender um pouco mais com a questão da ecologia, da agricultura, junto com a agrofloresta. E eu percebo que a gente está agregando mais alunos, porque no início era um grupo, tem até poucos que estão atuando toda terça-feira, mas eu vejo que tem alguns alunos que já ficam perguntando. Então, eu acho que já é um bom começo para a gente continuar esse projeto, né? São por essas e outras razões que esse sistema agroflorestal, ele é um modelo que poderia ser copiado e deveria ser copiado pelas escolas, pelas instituições de ensino superior e por cada um de nós dentro dos próprios espaços que ocupa, seja um condomínio, seja a sua própria casa, seja o seu apartamento. O importante é que cada um dentro do seu contexto consiga novamente se reconectar com a natureza, que é de onde a gente vem e que é a nossa casa. E a partir disso a gente vai fazendo uma revolução na nossa alimentação, no momento que o câncer também virou uma epidemia e uma das razões disso é o uso dos agrotóxicos. O SAF é revolucionário, foi revolucionário na minha vida, tem sido revolucionário na vida desse centro e eu tenho certeza que vai ser revolucionário na sua também. Vem para o SAF. O SAF, ele é um portal, né? Ele traz a gente para essas outras realidades que são possíveis e uma delas é a pedagogia Waldorf, que está ligada diretamente com essa educação, com a pesquisa em si, com a ciência, porque traz a ciência que traz a observação da natureza. Eu acho que isso é o que tem de mais bonito e sagrado, sabe? Você observar os fenômenos que acontecem para aí sim você poder fazer algo diante do problema, né? Que é pensar, você se trabalhar individualmente para viver o social, ou seja, colocar para o mundo, né? É basicamente isso. Então, é amor demais, como eu digo. É amor demais. É.